O governador Alcides Rodrigues recebeu na tarde de quarta-feira, dia 13, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Reinhold Stefanis. Alcides entregou ao ministro a comenda da Ordem do Mérito no grau Gran Cruz, que é a homenagem mais importante oferecida pelo governo estadual. Logo após, o ministro concedeu entrevista coletiva à imprensa. Primeiro, a integração com Goiás é muito boa. Nós temos uma grande admiração pelo Estado. É um Estado que foi uma grande fronteira agrícola. Hoje é um Estado consolidado em termos de produção agrícola. Tem uma importância muito grande, não só dentro do Centro-Oeste, como hoje a nível do Brasil. E há uma integração tanto entre a Secretaria da Agricultura do Estado e o governo federal, o governo do Estado também, como também com as várias lideranças aqui do Estado. Até uma coincidência que o presidente da Federação da Agricultura, nessa imensidão do Brasil, nasceu no mesmo distrito que eu nasci, né? Então a gente já tem, até por isso, uma relação também muito boa. O ministro falou sobre a solicitação feita pelo governador no que tange à diminuição do nível de vacinação contra a aftosa, reduzindo de 2 para somente uma vacina por ano. O governador acabou de fazer uma solicitação que eu acho extremamente importante e o Estado se estruturou para isso, isso que é mais importante, o Estado se estruturou para isso, no sentido de diminuir o nível de vacinação para a aftosa. Em vez de 2 vacinações por ano, partir apenas para uma vacinação, até o momento em que, possivelmente, entre 2 ou 3 anos, nós vamos tornar tanto esse estado como outros estados livres da aftosa sem vacinação. E livre da aftosa com vacinação eles já estão. Mas, de qualquer forma, houve essa reivindicação de diminuir o número de vacinações por ano e eu acredito que seja bem provável de acontecer. Ele destacou também a redução do álcool na gasolina e que, no máximo em 120 dias, a situação estará normalizada com a consequente redução dos preços dos combustíveis. Bom, primeiro nós temos que entender por que está acontecendo esse fato. Esse fato está acontecendo, é uma questão conjuntural apenas, ela não tem nada a ver com a estrutura de produção. Foi o excesso de chuva que atrasou a colheita da matéria-prima, ou seja, da cana-de-açúcar, para produzir o álcool. E esse atraso chegou a 25% da massa que tinha que ser moída. E nós já estamos agora na entre-safra. Embora, mesmo na entre-safra, nós estamos hoje com 60 usinas que continuaram produzindo das 430 que o Brasil tem. Assim como também a safra que começa em abril, ela vai ser antecipada, possivelmente, para a maioria das usinas, já a partir de março. Agora, o importante citar aqui é de que esse excesso de chuvas que prejudicou a colheita ajudou ao desenvolvimento da cana para a próxima safra, ou seja, nós vamos ter muita matéria-prima para a próxima safra. Além do que vamos carregar 60 mil toneladas de cana da safra anterior, que não foi moída, para juntar a nova safra. Isso significa que essa questão deve se regularizar entre 90 a 120 dias. E o que espera o consumidor efetivamente nesse caso? Que os preços caiam novamente. Ou seja, os preços eles estiveram no momento muito baixos, ou seja, até com uma certa dificuldade em termos de produção. Agora os preços estão muito altos com dificuldade para o consumidor. Nós temos que ter um ponto de equilíbrio, que não é nem o preço que era o preço anterior, mas muito menos o preço de hoje. E isso deve se regularizar entre 90 a 120 dias, porque nós vamos começar a moer a nova safra, como disse, já a partir de março. Stefanis disse que o Ministério está atento no sentido de unir o desenvolvimento econômico com o sustentável, sem prejuízo ao meio ambiente. Primeiro nós temos que entender o seguinte, que o Brasil é o país mais sustentável e mais ambiental do mundo. O Brasil sozinho detém 1/3 de todas as florestas nativas do mundo. Para nós compararmos isso, a Europa detém menos de 1% e o Brasil detém 1/3. Então, o Brasil detém a maior matriz de energia limpa do mundo. Então, o Brasil é um país que, sob o ponto de vista do mundo, está muito bem situado. A agricultura, dentro desse contexto, ela tem uma contribuição para a emissão de gases de efeito estufa que faz parte da sua própria atividade, ou seja, a terra é um depósito de matéria orgânica de carbono. À medida que você mexe com a terra, você está emitindo gás. Mas também à medida que você planta, você está retirando o dióxido de carbono da atmosfera para o crescimento da planta. Então, quando você planta, por exemplo, soja de maneira
sustentável, ou seja, no chamado plantio direto, que é o que a grande maioria já pratica, mas um plantio direto com qualidade, você tem um balanço positivo. A soja capta mais do que se emite com a produção da soja ou depois a utilização de soja ou mesmo com o fato de você estar mexendo com a terra. Isso significa que a agricultura pode participar e vai participar e está participando desse processo de diminuir a emissão de gases de efeito estufa, sem prejudicar a produtividade ou mesmo a produção agrícola. Apesar de ser contrário a alguns pontos polêmicos no Plano Nacional dos Direitos Humanos, o ministro disse que não há crise de comunicação no governo federal. Bem, o primeiro temos que entender que isso é apenas um plano que não tem força de lei. Ou seja, muitos atos daqueles que estão lá terão que ser transformados em lei no sentido de efetivamente entrarem em vigor. Mas, de qualquer forma, tem alguns conceitos que, na nossa visão, não foram bem colocados. E esses conceitos, evidentemente, eu acredito que o presidente deve rever ou deve, enfim, adaptar para não criar um mal-estar na área da produção agrícola. Hoje o presidente ainda falou comigo e eu fiz até uma brincadeira, como o ministro sempre se dirige a mim, disse, meu querido ministro, como é que vai você? E hoje ele se dirigiu da mesma forma. Portanto, não há nenhuma questão de crise de comunicação ou de entendimento. O que houve é o seguinte, quer dizer, um documento que foi elaborado, claro que o presidente assina muitos documentos e às vezes numa entrelinha acontecem algumas questões que às vezes não foram observadas inicialmente e que os ministros devem tomar suas posições, tomam suas posições, colocam perante o presidente e o presidente aí toma as decisões, afinal de contas, como primeiro mandatário da nação. Obrigado e até a próxima.